Se tem um filme de terror que assusta pra caramba, que não te deixa dormir, esse filme se chama Hereditário. I just don't want to put any more stress on my family. Se você já assistiu, mas será que você sabe de tudo que aconteceu nos bastidores e até coisa que passou ali pela sua vista e você não percebeu? Se você tem curiosidade sobre esse filme, você fica aqui até o final, que tem muita coisa aqui que eu vou trazer para você. Mas antes, vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar com outras pessoas que gostam de cinema. O Hereditário, ele é um filme que surgiu aí, foi lançado em 2018 pelo diretor Ari Aster, cara que começou aí já bombando nos cinemas com esse filme. Um filme que teve altas críticas boas. O filme conta a história de uma família que passou por um luto pesado, né? E tá tentando sobreviver em volta ali depois da morte de um dos membros da família. Só que aí as coisas acabam desandando depois que uma outra morte surge, que no caso é da Charlie. Depois que a Charlie morre, muita coisa acaba desandando e o filme acaba tendo climas muito pesados, né? O primeiro ato é aquela coisa do luto, aquela coisa mais tranquilinha. O divisor de águas ali vem com a morte da Charlie, que foi uma cena muito aterrorizante, e a relação da mãe e filho acaba ficando muito pior e acaba quase virando uma guerra dentro de casa. Mas o final é tão surpreendente que a gente não fazia ideia do que era aquilo. Eu não sei se você parou para perceber, mas as cenas eram muito diferentes, a fotografia era bem diferente, às vezes a iluminação era meio escura, era uma coisa mais azulada, às vezes era mais claro ou uma cor mais amarelada. E o diretor, o próprio Ari Aster, disse que foi super proposital isso, porque às vezes a gente assistia e a sensação era parecia que uma hora era um filme e outra hora era outro filme. Principalmente desse divisor que eu disse lá no início, né, que tava tudo super calmo, tranquilo, e depois tudo vira uma loucura. Agora vamos para a personagem que mais chamou a atenção ali do filme, tirando a Toni Collette, que foi a personagem da Charlie, que é a chave de muita coisa para acontecer, que no caso foi o que eu falei, que o acidente foi com ela. Muitas pessoas acabavam comparando ela com um demônio chamado Paimon. E numa entrevista aí, o Ari Aster, ele confirmou que sim. Ele ainda disse, nós não conhecemos muito bem a Charlie no filme. Ela sempre foi deslocada, nasceu deslocada. E para você que não sabe, o Paimon, ele é considerado, né, pela demonologia, um dos reis do inferno, e ele usa uma coroa. E há quem diga, né, que no caso foi confirmado que a Charlie, ela era sim o próprio Paimon. Um grande exemplo aí é que uma das cenas dá pra ver que ela fazia bastante bonecas, né? E eram umas bonecas muito esquisitas. Inclusive uma delas, ela colocou uma coroa ali e deixou na casa. Na cena você nota que é um ser meio esquisito que tem uma coroa. Se você procurar foto na internet aí, você vê algo parecido ali com o próprio Paimon. Uma outra coisa que liga o personagem Charlie ao próprio demônio Paimon é que historicamente dizem que o chocolate ele é associado com o pecado, né, com a tentação. Um outro exemplo é que a Toni Collette, a personagem, né, ela tá usando um colarzinho com um desenho ali, e aquele desenho é um símbolo maligno que é o símbolo do próprio Paimon também. Aquela imagem que tem o filho dela, que no caso estava dormindo, né, e aí aparecem várias formigas saindo da boca dele, aquilo é quase que uma analogia que na história da arte dizem que a formiga ela simboliza a morte, o apodrecimento, decomposição, que a família é quase que isso que acontece, né? Se você assistir do início e pegar o final, você vê que a família se desfaz inteira. Agora, uma curiosidade sobre a construção ali do cenário, aquilo não é uma casa de verdade, toda foi construída dentro do estúdio, inclusive a casa da árvore da Charlie. Aquela cena que a Toni Collette dá um grito bem assustador, aquela cena épica daquela imagem que você vê, foi gravada em apenas uma tomada, de tão incrível que ficou. Ela gravou uma única vez aquilo ali. Inclusive, ela numa entrevista disse que quando estava gravando aquela cena, ela realmente deu um grito, ela sabia do que estava acontecendo, ela sabia que era tudo uma gravação, mas
O susto, o terror na mente dela foi tão grande que aquele grito foi verdadeiro. E também, não sei se vocês sabem, vários filmes eles são gravados em ordens totalmente aleatórias, né? Não é nada em sequência. E essa cena do grito foi a última que eles gravaram no filme. E falando na Toni Collette, como eu disse, ela fez Sexto Sentido, entre outros filmes de terror, né? Inclusive ela tinha falado numa entrevista que ela não queria mais fazer outros filmes de terror porque ela estava cansada de chorar, ela estava cansada de fazer cena muito pesada. E aí ela queria fazer filme feliz, filme de rir, filme de comédia, filme de romance. Mas quando apareceu a proposta para fazer Hereditário, o agente dela disse: minha filha, você por enquanto não vai deixar de fazer filme de terror porque você precisa ler esse roteiro. E aí ela disse que ele estava certo. Alex Wolff, o filho da Toni Collette no filme, né, o Peter, ele fez uma cena, não sei se você lembra, que ele bate com a cara numa mesa, uma carteira, eu acho, da escola, e ele sangra. Aquilo foi real, porque ele bateu mesmo naquela mesa. A mesa ela era feita de um material, tipo uma espuma mais bem fina, e por baixo dessa espuma tinha a madeira, e quando ele bateu foi com força, com toda a força mesmo, e foi super real aquilo que você viu. E ele mergulhou mesmo fundo aí no personagem, no entanto que quando ele foi gravar esse filme lá na cidade de Utah, ele disse que durante 3 meses ele ia ser o personagem, que ele ia ficar durante 3 meses, ia gravar, ia pra casa vivendo o personagem. Tanto que na cena em que ele se joga da janela, ele queria fazer aquela cena de verdade. Mas óbvio que não ia dar muito certo aquilo, né? Então a produção não concordou. E ainda nessa entrevista ele disse que depois de tudo que ele passou, de todas essas gravações, né, durante 3 meses, ainda mais ele que quis levar bem a fundo, viver 3 meses o personagem, ele disse que não tem como viver um estresse pós-traumático, digamos assim. Ele sofreu isso durante um tempo quando o filme acabou. E ainda na entrevista ele disse que teve uns episódios aí durante as gravações em que ele simplesmente perdia a memória, ele esquecia das coisas, ele esquecia de onde ele estava, do que ele estava fazendo durante alguns momentos aí. Agora vamos para a personagem Millie Shapiro, que ela fez a própria Charlie, e aquela garotinha ali que várias pessoas perguntaram se ela era assim mesmo. Na verdade aquilo era tudo uma maquiagem pro rosto dela para ficar deformado. Esse foi o primeiro filme que ela participou, um primeiro filme de terror. Na verdade é o primeiro filme mesmo, porque ela só atuava com teatro. Ela já tinha feito uma peça na Broadway, ela tinha interpretado a Matilda, inclusive ela ganhou prêmios nessa peça, nesse musical. Apesar do filme se passar num clima frio, eles estavam sempre de casaco. O clima, na verdade, estava quente. Eles gravaram o filme no verão, e mesmo assim eles tinham que usar aquelas roupas de frio para simular que estavam no inverno. Agora imagine o quanto que eles deviam estar suando. E pro diretor, o Ari Aster, a cena que mais marca para ele, a melhor cena que ele mais gosta é a cena do acidente da Charlie, que ele falou que para ele aquilo ali foi o ápice de muita coisa, que foi o divisor do filme, foi o que eu disse mesmo, e que para ele é a cena mais incrível. Eu concordo, porque achei também aquela cena muito assustadora, muito inesperada, foi um susto grande, fora que a reação do próprio Peter foi muito bizarra, porque ele não fez absolutamente nada, ele só ficou lá parado em casa, enquanto o corpo ficava ali dentro do carro, sem a cabeça. Então é uma cena bem pesada mesmo. Mas estão de parabéns, porque pra mim realmente esse filme valeu super a pena ter assistido, e eu indico pra todo mundo mesmo que goste do terror, porque tem gente que não gosta de terror, e se não gosta é melhor não assistir mesmo. Bem, essas foram as curiosidades aí do filme Hereditário. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta de curiosidades, gosta de saber mais sobre esse mundo cinematográfico, você pode ver outros vídeos aqui que eu falo muito sobre atores. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, compartilha com outras pessoas e não se esquece de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Fui!